dar início ao nosso tradicional café da ressurreição. Por que café da ressurreição? Porque Jesus ressuscitou. E olha só, o ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá através da sua palavra, a palavra de Deus, escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Paulo falou assim aos irmãos de Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 12 em diante, ele fala assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Paulo aqui está trazendo um ensinamento maravilhoso, pode ter certeza, eu não vou delongar, mas antes disso, vamos tirar um momento, fazer uma breve oração de ações de graças, uma oração de gratidão a Deus, por Ele ter ressuscitado. Amém. Por Ele ter ressuscitado, porque é Ele que nos proporciona tudo que nós temos, tudo que passamos, é Ele que nos proporciona. Eu quero agradecer a Ele por Ele estar nos proporcionando esse momento tão gostoso, tão agradável aqui na casa dele, juntamente com esses queridos irmãos, para termos esse momento de comunhão, que é tão importante para nós. Então, nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Vou pedir a Maísa que ore para nós, minha irmã, por favor, essa oração de ações de graças pelo dia da ressurreição do Senhor. Senhor querido, Pai amado, majestoso, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia. Mais um dia, Senhor, especial em que nós estamos reunidos, Deus, celebrando, Deus, a vida do Senhor, Pai. Celebrando, Deus, o amor supremo que o Senhor demonstrou por nós, Deus, entregando o seu Filho amado lá na cruz do Calvário, Deus. Por esse amor, Deus, que nos constrange, esse amor, Deus, tão grande, Deus, nós podemos ser livres, Pai, nós somos livres pelo sangue do Teu Filho amado, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo sacrifício, Pai, porque através do Seu sangue, Deus, nós fomos libertados, Pai. O Senhor vive, Deus, para todos sempre, Pai. E um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, Deus. Amém. Essa é a nossa esperança, Deus. Essa é a nossa alegria, Pai. Porque o Senhor veio, o Senhor voltará para nos buscar para o nosso lar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe esse café da manhã maravilhoso que foi preparado por cada um dos irmãos aqui com tanto carinho, Pai. Que o Senhor esteja conosco e que possamos nos alegrar cada dia mais na Tua presença, Deus, na Tua vida, Deus, no Teu amor. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, lindo, maravilhoso, majestoso, que nós oramos nessa manhã e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Olha só, meus irmãos, podem se sentar quem tiver lugar para sentar. Coisa gostosa, Que palavra maravilhosa o Senhor nos deixa, Que o Senhor nos traz. O Senhor, Paulo está dizendo ali aos irmãos sobre a ressurreição de Cristo. Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo, ele deixa bem claro, ele começa aqui nessa parte, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Por que será que Paulo estava falando assim? Paulo estava falando assim, nós começamos nosso estudo do Novo Testamento na quarta-feira, e nós falamos alguns grupos, alguns distintos grupos que existiam na época de Cristo, e um desses grupos que não acreditavam na ressurreição, que diziam que era mentira esse negócio de ressurreição. Quem se lembra que grupo é esse? Os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles diziam que esse negócio de ressurreição é fachada. Por isso que eu creio. E mesmo assim eles diziam, olha, se ressuscitar, mesmo os que acreditavam, mas tem que ser só até com 3 dias. Então, se passou de 3 dias, aí Jesus é tão maravilhoso, é tão espetacular, que ele vem e ressuscita Lázaro em quantos dias? 4, para calar a boca deles. Fala, olha, não, eu ressuscito quantos dias eu quiser. Não importa quanto tempo essa pessoa vai estar morta. Jesus já mostrou para eles que não era somente até 3 dias de morto. Era até quando ele quisesse. Jesus já deixou isso claro. E como é lindo saber disso. Como é maravilhoso saber disso. Porque Jesus vai continuar e vai dizer para ele, olha, e se há ressurreição de mortos, então, ou melhor, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo ressuscitou. Então Cristo ressuscitou. Isso é um diálogo de Paulo com aquela igreja nessa carta e com alguns irmãos que estavam falando besteira lá dentro. Então Paulo fala, olha, alguns estão afirmando que não há ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Jesus também não ressuscitou. Então é mentira. Então tudo isso é uma fachada.
tudo na fachada. Mas, ele vai dizer, no versículo de número 14, e se Cristo não ressuscitou, gente, é vã a nossa pregação. Por que eu estou pregando? Se Cristo não ressuscitou, também é vã a nossa fé. Por que eu estou crendo? Irmãos, e hoje, ainda que para muitos é uma data bem comercial, né? A verdade é essa. Todas as datas, começando o dia falando sobre isso ali agora há pouco. Todas as datas, eu vejo dois motivos, né? O principal deles é para tentar deturpar aquilo que o Senhor deixou para nós. Tentar ofuscar o brilho da glória de Deus. Mas ninguém vai conseguir fazer isso. Mas a verdade é essa. Então todas as datas que deveriam e precisam ser comemoradas, né, exatamente da forma que ela é, né, infelizmente o mundo tem deturpado isso. Mas uma coisa interessante é que nós precisamos viver, é o que também o apóstolo Paulo ensina na sua carta, em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse século. Então que não nos conformemos com ele. Aquilo que o mundo vai dizer que é, nós temos a autonomia bíblica, a autoridade bíblica para dizer não, não é assim. Nós celebramos hoje a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O túmulo está vazio. Não foi coelho não bota, irmãos. Ainda que fosse coelha, não bota. Não bota, não existe isso. Não tem ovo de Páscoa. Tem sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que é. A gente estava falando sobre isso. Lá em casa está cheio de chocolate, nós fazendo todo ano. Mas deixa bem claro, é Cristo quem ressuscitou. Não tem ovo de Páscoa não. Tá? Viu, criançada? Não existe coelho de Páscoa não. Tá? Não existe coelho não bota não. Não pode ser bem franco com nossas crianças. Coelho não bota. Quem come chocolate somos nós, seus pais. Tá? Viu? Foi sua avó que comprou ovinho de Páscoa para você. Viu? Não foi coelho que botou não. Né, Alice? Coelho bota? Não. Coelho bota, Davi? Não. Não. Quem faz o chocolate lá em casa? Quem faz? Ah lá. Então não é coelho. Não é coelho que bota. Coelho não bota. Agora, o chocolate é gostoso, é. Principalmente para acalmar a mulher estressada. Não é? Não é, Davi? A mulher para ficar estressada fala, toma um bombom. Ou então um cartão de crédito, dá um bombom é mais barato. Não é? Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Você vê que caiu. Você vê, ó. Caiu mais no conceito aí do negócio de ovo. Que seja o cartão. Já foi segundo plano. Então, já ficou em segundo plano. Então, que entendamos isso, irmãos. Esse dia tem que ser lembrado como o principal dia da nossa história. Não apenas a morte de Cristo na cruz. Você vê muita gente celebrando principalmente a morte. Mas o principal de todos não foi a morte. Foi a ressurreição. Porque se ele não ressuscitasse, acabou, tinha morrido o assunto. O que adianta morrer se ele não ressuscitou? Então o principal para nós, o divisor de águas para nós, em todo esse processo, é a ressurreição de Cristo. E ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E um dia há de vir para levar a sua igreja. E nesse mesmo instante ele vai julgar todas as nações. Ele vai julgar todos. E ele vai dizer, porque ele está vivo, ele fala. Ele vai dizer para aqueles que o confessaram como o único e suficiente Salvador. Senhor e Salvador. Primeiro Senhor, depois Salvador. Ele vai dizer para essas pessoas que viveram para ele e por ele e nele. Vinde, benditos de meu Pai, para o paraíso. Agora vamos ter uma turminha que vai estar do lado esquerdo. Não sei por que está na esquerda, mas vai ter uma turminha do lado esquerdo. Que vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, mas ele só vai fazer isso porque ele ressuscitou. Mas a principal mensagem que o apóstolo Paulo quer passar em todos os seus ensinamentos é a nossa fé. Que a nossa fé, de fato, não é em vão. Porque nós cremos que Jesus ressuscitou. E como diz um cântico, né? Vamos cantar só o refrão dele? Porque ele vive, não é? O que diz esse cântico? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
daquele que está vivo. Né? Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Só por isso. Você prestou atenção que crer no amanhã em Cristo Jesus não causa ansiedade? Eu ouvi uma palavra esse dia muito interessante. A ansiedade, ela traz mais problemas para as pessoas porque elas ficam preocupadas com coisas que talvez podem não acontecer. Esse é o maior problema da ansiedade. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista para um emprego e você fica ansioso achando que não vai ser contratado. Então você já está sofrendo antes achando que não vai ser contratado. Você começa um processo ali. Aí você chega lá, a pessoa vai e gosta do seu currículo e te contrata. Você vai pensar o quê? Poxa, eu bem achando que não ia dar certo, né? Esse é o maior problema da ansiedade. Eu saio pensando, eu vou pensar no amanhã e crio problemas que ainda nem aconteceram. Com Cristo é diferente. Quando pensamos na vida eterna, não nos causa ansiedade. Você já prestaram atenção nisso? Por quê? Porque é verdade. Porque é uma certeza. Então, quando você pensa em algo que é uma certeza, não te traz sofrimento. Por isso que a volta de Cristo não nos traz ansiedade, nos traz certeza. Que possamos pensar nisso, irmãos. E o que está acontecendo aqui agora, esse momento tão agradável, só é possível porque o nosso Senhor ressuscitou. Só é possível porque Ele proporciona isso através do seu Santo Espírito. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa comunhão, né, que vivamos momentos como esse, enquanto estivermos aqui, né, e que sem aquela ansiedade louca, né, que possamos estar ansiosos pela volta de Cristo, não na ansiedade de sofrimento, mas numa ansiedade prazerosa. Senhor, eu quero logo estar contigo de uma vez por todas. Né? Alguns já estão nos braços dele, alguns já foram se encontrar com ele, né, foram mais cedo, já estão com ele. Outros nós ainda iremos. De repente, outros poderão vê-lo vindo sobre as nuvens com poder e glória. A gente não sabe o momento. Quem sabe de repente, dentro de 5 minutos, a gente está vivendo isso aí. Não sei. Né? Então é uma coisa que não traz uma ansiedade doentia, só nos traz esperança. Quando você espera algo que é certo, não traz dor, não traz sofrimento. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Presbítero Giovanni, olha para nós, meu irmão, agradecendo a Deus por tão grande amor, por essa esperança que Ele mesmo concede aos nossos corações. E agradeço ao Senhor também pelo café da manhã, e logo após nós já podemos estar nos servindo. E terminando, nós vamos ter exatamente 30 minutos, tá? Tomarmos um café. Quem tomou seu café direitinho já pode ir subindo, para nós darmos início à nossa escola dominical, de preferência às 9 em ponto. Pai querido, Pai amado, Deus, eu sou outra palavra, Deus, para expressar, Deus, toda a nossa gratidão ao Senhor, por tão manifesto amor, Senhor Deus, por nós. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vive, e o fato de o Senhor viver, Senhor Deus, é a certeza que também nós estamos justificados diante de Deus, pela tua infinita misericórdia e graça, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus. Cada dia mais produz em nosso coração essa convicção, porque essa é a verdadeira fé. Essa convicção de fatos que a gente não consegue enxergar, mas nós cremos, Senhor Deus, que o que está acontecendo já aconteceu e irá acontecer, Senhor Deus, na glória eterna, Senhor Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor, que é santo, 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 Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Continue derramando o seu amor em nossos corações, para que nós vivamos, Senhor Deus, pela fé e como irmãos, Senhor Deus, cada dia mais unidos, Senhor Deus, reunidos como tua igreja, porque o teu sacrifício foi para isso, Senhor Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor e uns com os outros, Senhor Deus. Continue abençoando, Senhor Deus, a tua igreja, o teu povo, e uma parte dela que congrega aqui na primeira igreja presbiteriana de Florestal, Senhor Deus. Cada dia mais abençoe essa união, Senhor Deus, esse amor entre nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoar, Senhor, esse café que foi preparado com tanto carinho, com tanto amor, Senhor Deus. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Assim eu oro, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter esse momento gostoso de comunhão, tomarmos nosso café e bater aquele papo agradável.